Então, pessoas, eu falo da questão do que eu estou gravando a aula, porque se vocês participam falando, né, sai o áudio de vocês. Então, cuidado com o que se fala e com o que escreve não, porque o bate-papo não aparece. Mas eu leio as coisas que vocês comentam aqui. Alguém consegue, neste exato momento, e olha que isso a gente já falou no nono ano e na primeira série, tá? Me explicar o que é o modelo do quinteto, rapidamente? É quando a última camada eletrônica de um átomo tem 8 elétrons exatamente. É isso? Isso. A última camada, a camada mais externa, o nível mais externo, não é isso? Então, a gente tem essas questões a partir desse modelo. O que vem o modelo do quinteto? Por que ele surge, né? Na verdade, ele vem trazer uma possível explicação do porquê que os elementos químicos eles fazem ligações químicas. Né? A gente vê a tabela periódica, tem lá 114 elementos químicos na tabela periódica, alguns artificiais, alguns você não encontra na natureza, mas mais de 90 existem, só que eles não se encontram, a gente não encontra esses elementos químicos na forma pura. Se hoje você utiliza barra de ferro, é, barra de ferro para construção, ou determinados outros metais purificados, você passou por um processo industrial. Na natureza a gente não encontra. A gente encontra sempre esses elementos fazendo ligações químicas com outros. E aí surgiu a dúvida, né? O porquê que eu tenho essas combinações entre os átomos dos elementos e não tenho eles purificados de alguma forma. Então, o modelo do octeto, ele é um modelo que vem trazer uma possível explicação, né? Uma das possíveis explicações para esse tipo de ligação, esse tipo de, de relacionamento que os átomos têm. E aí, talvez alguns não se lembrem, mas na época que a gente estudava isso lá no nono ano, na primeira série, eu perguntava assim para alguns, né? Por que os átomos se ligam? Aí eu falava assim: me diga a resposta errada agora. Vou tentar fazer de novo. Por que os átomos se ligam? Me dê a resposta errada. Para ficar estáveis. Isso, para ficar estáveis, né? Na verdade, eles não se ligam para ficar estáveis. Não existe essa consciência, não é isso? A estabilidade, ela é consequência da ligação química. Tanto que se a gente pensar dessa questão de estabilidade, não é que o composto ele é estável, que ele, por exemplo, ele não é reativo. As reações químicas acontecem. Então eu consigo, por exemplo, quebrar as ligações químicas e fazer novas ligações. Então eu tenho a questão da estabilidade e a questão da reatividade. Talvez vocês também se lembrem de vídeos que eu mostrei para vocês nesse tempo todo, que pegavam todos os elementos dos metais alcalinos, né? Metais alcalinos, ele tinha a forma pura que ele jogava na água. E aquela forma pura dele não é uma forma estável. Então ele altamente ele era altamente logo ele reagia com a água e logo formava outros compostos e no meio dessa formação de outros compostos, por exemplo, formava gás hidrogênio. E gás hidrogênio é um gás inflamável. E essa reação ela é altamente exotérmica, libera calor. Você fornece calor para um combustível, meu cara, puff, explodia. E eram as cenas que a gente costumava ver. Porque a tendência era procurar uma situação um pouco mais estável do que aquela que a gente tinha. Então, o que é o modelo do octeto? Ele vem para trazer uma explicação. A bomba de hidrogênio é outra coisa, tá, Samuel? A bomba de hidrogênio é uma reação nuclear. E aí o problema é muito maior do que uma reação química. Reações nucleares são muito mais vigorosas, são muito mais energéticas, né, na liberação do que simplesmente que não, bomba de hidrogênio ela é nuclear, certo? A partir de uma reação nuclear. A queima do gás hidrogênio é uma reação química. Então a vigorosidade, a questão energética, ela é de um nível bem mais baixo quando comparado das reações nucleares. Mas vamos continuar aqui então no modelo do octeto, que aqui é rapidinho.
a gente nem precisa entrar muito em detalhes quanto aos tipos de ligação, mas assim, a gente entender o porquê que elas acontecem, correto? Então, olha, o que é a regra do octeto, ou teoria, o modelo do octeto? Eu gosto mais de usar esse termo. E aqui eu estou botando um termo que muitos livros e muitas apostilas trazem, mas não é o que normalmente eu falo para vocês. Né? O modelo, a teoria, ela diz que, por via de regra, os átomos, eles se ligam uns aos outros porque eles querem buscar um total de 8 elétrons na sua camada de valência. E esses 8 elétrons significam estabilidade. Na verdade, eu falo para vocês que o modelo de estabilidade, o modelo de pureza que existe na natureza, se encontram na família, né, no grupo que envolvem os gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres, né, o gás hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, eles todos. Desculpa, eu só ia confirmar um negócio aqui. Eu acho que tem uma símbolo errada aqui, tá? Isso aqui não é radônio, não. Isso aqui é símbolo de rádio. Rádio é outro elemento. Mas depois a gente conserta, ok? Esses elementos aqui que estão na coluna dos gases nobres, eles não fazem ligação química. Eles não se ligam a outros elementos químicos. Na natureza, a gente encontra eles normalmente na forma gasosa e presente na atmosfera. E lá eles não fazem ligação química com ninguém, nem com eles mesmos. Então eles são átomos livres e átomos inertes, certo? Então eles servem como um modelo que a gente tem o parâmetro para entender as ligações, né? A partir do modelo do octeto. E aí o que acontece? Se eu fosse fazer a distribuição eletrônica deles, se eu fosse analisar a questão de camada de valência, tirando o hélio, que só pode ter 2 elétrons na camada de valência, todos os outros elementos desse grupo possuem 8 elétrons nesse nível energético mais externo. Por isso, daí que vem o nome de octeto, a questão dos 8. Então, quando eu falo assim com vocês sobre a regra do octeto, a teoria, o modelo, eu sempre falei assim, né, que os átomos eles fazem as ligações para ficarem isoeletrônicos dos gases nobres. Eles vão fazer ligações para ficarem com a configuração eletrônica, né, semelhante à de um gás nobre. Não necessariamente que tenham 8 elétrons na camada. Ele pode ter 2 na primeira, mas em todos os outros níveis, no segundo, no terceiro, no quarto, ele tem que ter 8. Essa é uma explicação. E é normalmente a que a gente mais estuda no ensino médio. Tranquilo? Show. Deixa eu só olhar um negócio aqui. Maravilha. Não. Show. Vamos lá. Então, olha, por exemplo, o sódio. O sódio tem distribuição eletrônica igual a essa que aparece ali. Então, na camada de valência do sódio, eu tenho a camada, o nível é o terceiro, com 1 elétron na camada de valência. E na camada anterior do sódio, ele tem 8. Alguns talvez se lembrem que a gente falava assim, ó, metais têm tendência a perder elétron. E por ter tendência a perder elétron, ele vai perder esses elétrons até ele ficar com os 8 na camada de valência. Então o sódio tem 1 elétron na camada de valência, então ele vai perder esse único elétron, vai ficar como um cátion, com carga mais 1. E aí, se ele perde esse elétron, ele tende a ficar com a camada de valência agora no segundo nível, com 8 elétrons, certo? E aí, ele tendo esses 8 elétrons, ele vai apresentar uma configuração eletrônica estável. Mas vamos lá, como é que ele vai perder elétron? Do nada? Ah, eu não quero, vou jogar fora? Não, normalmente ele perde elétron para alguma espécie química que tende a receber esse elétron. Então, ó, a questão do cloro, por exemplo. O cloro tem número atômico 17. Faça a distribuição eletrônica do cloro. Camada de valência do cloro tem 3s2, 3p5. 2 mais 5 tem 7 elétrons. O cloro ele é ametal. O cloro tem tendência a ganhar elétrons. E quantos elétrons ele deveria ganhar para ficar com 8, né? E aí ele ganharia apenas 1 elétron.
Então tem a questão toda de definição, quem vai ganhar, quem vai perder, ou que tipo está relacionado com a eletronegatividade, que é a tendência que um átomo tem em ganhar elétron, certo? E aí vocês deveriam se lembrar que, tá aqui minha tabela, né? Não sei se aparece invertido para vocês, que quanto mais à esquerda da tabela, né? Desculpa, mais à direita da tabela, correto? Mais pro lado, quanto mais eu venho da direita, ei caramba, da esquerda para a direita, eu vou aumentando essa eletronegatividade. O elemento ele vai ficando, os elementos vão ficando cada vez mais eletronegativos. Eu aumento essa tendência em ganho de elétrons, certo? E aí quantos elétrons ele tende a ganhar? Os quantos forem necessários para completar esse octeto. Então o cloro ganharia um elétron, ficaria com 3s2, 3p6. 2 mais 6, 8, totalizando os 8 elétrons. Então ele fica com a configuração eletrônica estável, semelhante ao de um gás nobre. Certo? Perguntas? Como eu disse, né, a gente aproveita para discutir algumas coisas que são novidade, né, e relembrar coisas. Se vocês estão conseguindo relembrar isso tudo, ponto para vocês, né, e a gente sai ganhando nessas discussões. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um resuminho, né, que demonstra um pouco do que a gente falou. A metal, que são esses que estão mais à direita, eles têm alta eletronegatividade, alta tendência em atrair elétrons para sua eletrosfera. Os metais, que têm característica oposta, eles têm uma alta eletropositividade. Então, no caso, eles têm uma alta tendência a formar cargas positivas. Então, para formar a carga positiva, eles tendem a perder elétrons. Tanto que nós já discutimos há um tempo atrás que a gente, pela distribuição eletrônica, consegue identificar se a característica do elemento é característica metálica ou não metálica. Então, se eu vou lá, se ele termina a camada de valência com 1, 2 ou 3 elétrons, a tendência dele é ser um metal e perder esses elétrons para formar os cátions. Os ametais já tendem a ter 4, 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência. E ele tendo essa quantidade maior, aquilo é um indicativo para a gente de que ele é um ametal, que ele tem alta eletronegatividade, e a tendência dele é ganhar esse elétron, né, atrair elétrons para próximo da sua eletrosfera, e aí ele vai se estabilizando. Aqui eu estou falando de ânion e cátion, mas não necessariamente eu tenho que perder ou ganhar elétron, tá? Vocês lembram que a gente tem um tipo de ligação que a gente compartilha, não há ganho nem perda, mas existe uma aproximação dos elétrons para o lado de quem é mais eletronegativo. E aí tende a gerar uma carga positiva e uma carga negativa. Beleza? Estou quase terminando o que eu queria falar com vocês dessa parte introdutória, assim, para lembrar. Porque se a gente lembrar disso, falar das ligações ela fica muito mais fácil. Porque a gente entra dentro da questão de inox, que aí fica mais fácil da gente chegar às fórmulas. Olha só, aqui eu estou mostrando então o NaCl, e a gente já tinha mostrado a distribuição eletrônica. Então, a representação aqui, com essas representações de... A gente bota as bolinhas, que alguns já estudaram isso, é chamado de representação de Lewis. Lewis também foi um químico e, dentre outras coisas, ele propôs um modelo de representação da ligação química. Então, o que a gente representa na estrutura de Lewis, né? A gente coloca o elemento e bota em bolinhas, em pontos, né? Aí você escolhe o símbolo desejado, a quantidade de elétrons existentes na camada de valência. Então, lá na distribuição eletrônica do sódio, eu tenho 1 elétron e o cloro tem 7. E como é que ficaria a representação química, né, nesse caso? Então, o sódio tende a perder 1 elétron, o cloro tende a ganhar. Então, o elétron saiu da eletrosfera do sódio em direção à eletrosfera do cloro. O sódio gera uma carga positiva, o cloro com os 8 elétrons gera uma carga negativa, carga positiva com carga negativa gera uma força atrativa e esse composto ele se liga. O que eu estou mostrando aí na figura é exatamente o por qual motivo o NaCl tende a estar numa forma cristalizada, numa forma sólida.
Por qual motivo? Porque são tantas cargas positivas e negativas, e a carga é uma coisa real, né, no fim das contas, não é uma questão de polo, é uma questão de carga real. Perdi elétron. Essa interação ela é tão intensa que eu aproximo todos eles. Então, a maioria desses compostos iônicos eles estão nas formas cristalizadas. Eles estão em formas sólidas. Você encontra e você acha isso daí. Eu não estou falando de sal de cozinha, mas a boa parte do sal de cozinha é o NaCl, só que a gente tritura. Você já viu como é um cristal do NaCl no sal grosso, né, pedacinhos pequenos, mas aquilo você pode achar pedaços muito grandes. Você consegue. E aí existe uma ordenação, né? Como a gente já falou, inclusive hoje, a questão dos sólidos, né? Você tem essa ordenação, essa agregação maior aqui, né? Disponibilizada já exatamente pela presença dessas ligações aqui. Aqui eu estou mostrando o que eu estava comentando ontem, comentando agorinha mesmo, perdão. Eu estou mostrando o cálcio, por exemplo, se ligando ao oxigênio. O cálcio do grupo 2, ele possui 2 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 2 elétrons, ele tende a perder esses 2 elétrons. O oxigênio do grupo 6A tem 6 elétrons. Então, se ele tem 6 elétrons, ele tende a ganhar 2 elétrons. Então, se eu fosse representar essa transferência, os 2 elétrons do cálcio passam para a eletrosfera do oxigênio. Então, o oxigênio de 6 passa a ter 8, fica na configuração estável, e o cálcio perde esses 2, também fica numa configuração estável. O composto formado seria o CaO. No mesmo raciocínio, olha o sódio aqui, que ele é do grupo 1. Então ele tem um elétron na camada de valência. Então, se eu quisesse formar uma estrutura estável entre o sódio e o oxigênio, eu necessitaria de 2 átomos de sódio, cada um doaria um elétron para esse oxigênio ficar estável. E aí o composto formado aparece aqui, ó, Na2O. A carga que aparece aqui em cima da figura é o número de oxidação, que também já comentamos que facilita para a gente chegar na dedução dessas fórmulas químicas aqui, sem ter inclusive que fazer essas representações de Lewis, certo? Aqui ele está mostrando o alumínio e o oxigênio. E aqui, olha, eu nem vou representar o desenho, vou fazer direto. O alumínio é do grupo 3, tem 3 elétrons. Então ele tende a perder esses 3 elétrons para ficar estável. O oxigênio a gente já comentou, ele é do 6A, tem 6 elétrons, ele precisa de 2. Se o alumínio perde 3 elétrons, ele fica com a carga 3+. O oxigênio, ele ganha 2 elétrons e fica com a carga 2-. Mais 3 e menos 2, no balanço das cargas, eu não consigo formar um composto estável, eletricamente neutro. Então a gente aumenta a quantidade dos dois até que essa quantidade se acerte. Talvez vocês se lembrem, né, dessa coisa do número, né, sair daqui de cima e vir aqui para baixo e vice-versa. Vocês lembram disso, coleguinhas da terceira série? Balanceamento. Aqui no caso o isso? balanceamento de cargas, não é isso? Aqui a gente acerta o número de átomos, porque aqui o que acontece? Cada alumínio doa 3 elétrons. Se são 2 átomos de alumínio, 3 mais 3 totaliza 6. 6 elétrons doados. Cada oxigênio ganha 2. Como são 3 oxigênios, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, 6 elétrons doados, 6 elétrons recebidos. Aí eu formo um composto eletricamente neutro, eletricamente estável, conhecido como Al2O3. E aqui eu estou simbolizando outros 2 casos, né? Que é o hidreto de sódio e o hidreto de cálcio, né? Que é o NaH e o CaH2. Beleza? Deixa eu só ver qual é o próximo. É exatamente o que a gente estava mencionando. Se eu lembrasse, eu tinha mostrado logo aqui, né? Por isso aqui, principalmente, a gente utiliza para a forma iônica, mas também vale para a forma covalente, né? A carga, a Sandra chegou no finalzinho. Então, como é que a gente faz então para desenvolver e chegar diretamente à fórmula do composto? É necessário então acertar essa diferença de números de elétrons cedidos e recebidos para que essa soma dê igual a 0, correto? Então a gente pega o valor, o indicativo numérico da carga do cátion e ele vira um índice, né, o que vai indicar a quantidade de átomos do ânion.
e vice-versa. E aí faz esse tipo de análise. Deixa eu voltar para o slide anterior só para você entender melhor essa figura, né? Aqui a carga do alumínio é 3, então o algarismo 3 vira a quantidade de átomos de oxigênio do ânion. A carga do oxigênio é 2 menos, o 2 vira a quantidade de alumínio. E aí no balanço de cargas, como a gente mencionou, esse balanço ele tem que dar zero para a gente formar um composto eletricamente neutro e eletricamente estável. Sim? Certo? Sim ou não, pessoas? Diz para mim aí. Maravilha. Valeu. Então, eu vou parar aqui.